Ah, França. Torre Eiffel, champanhe, petit gâteau e agora Olimpíadas. Mas pensando em inteligência artificial, estes não são os únicos temas que temos relacionados à França. A empresa francesa Mistral lança o seu novo modelo Large 2, que veio para concorrer com o ChatGPT, o Claude e agora até o Llama 3.1. A notícia ficou meio ofuscada pelo lançamento do Llama 3.1 da empresa Meta, que acabou inundando as redes sociais, mostrando esta novidade como um modelo código aberto de inteligência artificial que veio para concorrer com o ChatGPT e também com o Claude 3.5 Sonnet. E assim como o Llama 3.1, a empresa Mistral tem o seu modelo Large 2, que é extremamente grande, mas foi ofuscado por esse lançamento. Então a notícia é esta: o Large 2 da Mistral é a resposta aos modelos mais recentes da Meta e da OpenAI. Um dia após o lançamento da empresa Meta do Llama 3.1, nós tivemos o lançamento do Large 2 da Mistral. E agora tivemos uma sequência de lançamentos de modelos relacionados à inteligência artificial, mas perceba que estão aparecendo outras oportunidades de peso para concorrer com o ChatGPT. A Mistral lançou um novo modelo principal nesta quarta-feira, o Large 2, e ela afirma estar no mesmo nível dos modelos de ponta mais recente da OpenAI e da Meta em termos de geração de código, matemática e raciocínio. Aqui é um ponto interessante, como eu tenho falado em outros vídeos, estas inteligências artificiais elas sempre são especializadas em algum tema. No caso aqui em textos, mas mais ainda em códigos, codificação, questões de matemática, questões de raciocínio. Então, o desempenho desta inteligência artificial, no caso, ela é mais focada para isso. É claro que ela é capaz e ela é feita para completar o seu texto e dar respostas, assim como o ChatGPT, mas para ter uma diferenciação, estas empresas buscam alguns tópicos específicos para se especializar ainda mais. O Large 2 parece superar o Llama 3.1 405B em uma geração de código e desempenho matemático, e faz isso com menos de 1/3 dos parâmetros, 123 bilhões. Então veja que às vezes as empresas divulgam esses números de parâmetros, 405 bilhões de parâmetros, e as pessoas olham e falam: caramba, o número está extremamente grande, estamos aproximando da quantidade de neurônios ou conexões de cérebros humanos, agora estamos chegando mais próximos da inteligência artificial geral. Não tem nada a ver com isso. Veja que, por exemplo, o modelo da Mistral ele é capaz de superar alguns testes relacionados aqui à matemática, por exemplo, de um modelo mais pesado, mais complexo, que foi divulgado pela empresa Meta. A questão aqui não necessariamente é a quantidade de parâmetros, mas sim o modelo de treinamento, a eficiência, os dados que foram utilizados. Existem vários e vários fatores, até de arquitetura do modelo, que identificam se ele traz um resultado melhor, sim ou não. Então, parâmetros não é o único critério para você avaliar quando falamos sobre inteligência artificial, no caso aqui modelos LLM. Em um press release, a Mistral diz que uma de suas principais áreas de foco durante o treinamento foi minimizar os problemas de alucinação do modelo. É engraçado este termo alucinação, caso você não conheça. Provavelmente, se você já utilizou alguma inteligência artificial e ele passou a dar respostas incoerentes ou que não tem a ver com a sua pergunta, o termo utilizado é alucinar. Eu particularmente não gosto muito desse termo, porque dá a sensação que estes modelos, em algum momento, eles são lúcidos e, na verdade, eles não são, eles só continuam o texto, eles não têm o discernimento de certo ou errado. Para eles estão sempre certos. Então, esse termo alucinar tem esse detalhe, mas falando aqui da Mistral especificamente, eles tentaram focar em se perder menos no texto, vamos dizer assim, em se focar em manter sempre no mesmo assunto e textos que sejam coerentes. E caso você não conheça a Mistral ou nunca tenha ouvido falar desta empresa, a startup de IA sediada em Paris levantou recentemente 640 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série B, liderado pela General Catalyst, com uma avaliação de 6 bilhões de dólares no mercado. Então não é uma empresa que nasceu ontem, é uma empresa que está em desenvolvimento.
muito ofuscada por outros grandes players do mercado, como a OpenAI, a Google, com o Gemini, enfim, mas está desenvolvendo seus modelos principalmente focado em alguns itens específicos. E é importante dizer que a Mistral tem ali o seu modelo código aberto, peronomútil. É importante notar que os modelos do Mistral, como a maioria dos outros, não são de código aberto no sentido tradicional. Qualquer aplicação comercial do modelo precisa de uma licença paga. E embora seja mais do que, digamos, o ChatGPT 4o, poucos no mundo têm a expertise e a infraestrutura para implementar um modelo tão grande. Algo que também não veio no Large 2 da Mistral foram os modelos multimodais. Modelos multimodais com a capacidade de você colocar um texto, colocar também uma imagem, colocar áudio e ele conseguir fazer a interpretação destas diversas fontes de dados para poder te fornecer uma resposta melhor. Ainda não veio, é um modelo mais complexo, mas também não veio no Llama 3.1 lançado durante essa semana. Então, realmente é uma evolução e neste caso o ChatGPT ele tem evoluído, tem permitido estas múltiplas entradas e está aí uma bela diferença entre eles. Agora falando um pouco mais tecnicamente, o modelo possui 128 mil tokens de janela, o que significa que o Large 2 pode absorver muitos dados em um único prompt. Lembrando que 128 mil tokens equivalem a aproximadamente 300 páginas de um livro. De novo, a empresa Google já fez lançamentos de modelos até com 1 milhão de tokens, capazes aí de absorverem muito mais informação para que possam interpretar e sem alucinar. Aqui não é tanto, mas veja que o foco é você colocar informações para que ele não se perca e também estamos falando aqui de um modelo mais especializado em codificação e modelos matemáticos, então também possui aí não as suas restrições, mas especializações específicas. O Large 2 entende inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, árabe, hindi, russo, chinês, japonês e coreano, junto com 80 idiomas de codificação. O Llama 3.1 pareceu que ele estava preparado e dar suporte principalmente em 8 línguas. E veja como aqui a empresa Mistral absorve muito mais idiomas. E claro que também nós estamos falando sobre codificação. Também está pronto aqui para 80 tipos de linguagem de programação. O Mistral Large 2 está disponível para uso em alguns dos seus parceiros, como Google, Amazon, a Azure da Microsoft, a IBM, enfim. Você consegue aí também utilizar em parceria com outras grandes empresas. E claro, você pode usar o novo modelo Le Plataforme do Mistral sob o nome de Mistral Large e testá-lo gratuitamente no concorrente do ChatGPT, o LeChat. Desculpe o meu francês. Aqui estão mais algumas informações, no caso aqui o comunicado oficial da empresa Mistral. Todos os links que eu comento aqui estão na descrição aqui do meu vídeo. Inclusive, ali você encontra outras literaturas, minhas redes sociais, próximas palestras e cursos. Então vai lá, já segue tudo. Inclusive, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Isso ajuda demais a levar estas informações a mais pessoas. As informações aqui são basicamente as mesmas que eu já comentei. Veja que ele entra um pouquinho mais no detalhe sobre codificação de quais linguagens de programação, como Python, Java, C, C++, JavaScript, Bash. Então ele entra aqui um pouquinho em mais detalhes. Só reforçando que no caso o modelo da Mistral tem 123 bilhões de parâmetros, o que parece menor do que o Llama 3.1 da empresa Meta, 1/3. Isso ajuda na questão de espaço, mas ele consegue obter resultados muito melhores em algumas áreas específicas. Veja aqui, por exemplo, como ele é muito especializado em programação, a média de desempenho em alguns benchmarks de algumas linguagens, ele acaba aqui superando outras inteligências artificiais, inclusive o Llama, que no caso aqui eles entendem que é o principal concorrente. Eu imagino a empresa fazendo o seu lançamento e no dia anterior, a empresa Meta fazendo o lançamento do Llama, eles atualizando todas as páginas aqui com relação a esse comparativo, esses benchmarks, realmente deve ter sido corrido. Mas perceba que ela fica um pouquinho atrás do ChatGPT 4o, mas a ideia aqui principalmente é mostrar que ela é melhor que o modelo da Meta. Perceba que esta é a grande marca aqui da Mistral. Bom, caso você queira testar o modelo da Mistral, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas a carinha do LeChat é exatamente essa daqui. Quando você entra, você percebe na parte da esquerda todos os chats antigos. Aqui você tem realmente para você digitar o seu prompt e na parte de baixo
caso você clique, você vai observar quais são os modelos que você está conversando. No caso aqui, o Lard 2, que é o modelo que acabamos de falar. Tem também o CodeStraw, que é mais especializado na codificação. E também o Nimo, que é um modelo mais rápido, mais conciso para dar respostas. Caso você precise de um modelo que dê respostas mais rápidas, o Nimo ele vai te atender melhor. Mas vamos fazer um teste aqui com o Lard 2, afinal de contas, ele que é a grande estrela aqui do vídeo de hoje. Vamos começar um prompt simples, como sempre, perguntando o que é gerenciamento de projetos. Tá aqui a pergunta, eu vou dar o play e não vou fazer cortes para que vocês possam ver a velocidade de resposta e como que ele pode responder a este meu prompt. Extremamente simples, mas é mais para entender a qualidade da resposta e a velocidade dele aqui. Bom, já deve estar finalizando e vamos lá. Ele dá a resposta que gerenciamento de projetos é aplicação de conhecimentos, habilidades, novas ferramentas, técnicas, beleza. Ele também faz alguns itens aqui, o que compõe, né, o gerenciamento de projetos, escopo, tempo, custo, qualidade, enfim, ele mostra aqui as principais áreas de gerenciamento de projetos e faz uma finalização. Não está errado, é um texto bem simplista aqui, bem simples, bem direto sobre o que significa gerenciamento de projetos. Mas vamos evoluir um pouquinho mais estes testes. Para isso, eu peguei uma grande quantidade de dados. Eu fui na Wikipedia, peguei tudo que está relacionado a Brasil ali, eu digitei Brasil e peguei todo o texto, mas como eu achei pouco, eu fui em História do Brasil, também peguei tudo que está em História do Brasil na Wikipedia e coloquei ali um texto sobre o Brasil e sobre a história do Brasil. Eu coloquei todos esses textos um embaixo do outro e eu queria saber quantos tokens isso tomava de espaço de uma inteligência artificial. Existe um site aqui disponibilizado pela própria OpenAI que é capaz que você conte a quantidade de tokens de um texto. Então eu coloquei o meu texto aqui com todas as informações da Wikipedia mesmo e você pode verificar que esse meu texto ele possui aqui mais de 222 mil caracteres, o que daria 65 mil tokens. Seria metade da janela de processamento ainda, então teríamos bastante espaço. Mas eu estou fazendo este teste aqui para verificar se com uma grande quantidade de informações ele consegue se orientar em uma resposta mais pertinente. Então vamos lá, já coloquei aqui o meu prompt. O prompt é muito simples, faça um resumo com os 5 principais pontos do texto a seguir. O texto a seguir é aquele texto que eu acabo de mostrar sobre o Brasil e a história do Brasil com 65 mil tokens. Vejam que interessante. Essas inteligências artificiais, quando elas pegam muito texto, elas podem se perder. A depender, é claro, até da qualidade de dados que nós passamos aqui para elas e veja a resposta que ele me deu. Ele começou falando que os 5 principais pontos do meu texto, História do Brasil, começam em 2023, com a invasão do Congresso Nacional em Brasília, e ele conta aqui um pouco da história. O próximo ponto, a geografia, ver artigo principal, ele não resumiu nada sobre a geografia para mim. O mapa topográfico do Brasil, e aqui que é interessante, o Brasil é o 5º maior país em área territorial, enfim, passando alguns itens específicos. Daí ele fala que a topografia brasileira é diversificada, inclui morros, montanhas, beleza. Agora sim aqui. A área principal de terras altas ocupa mais da metade sul do Planalto, composta por terreno amplo, rolado, quebrado por baixos morros arredondados. A região sudeste do Planalto é composta por terreno amplo, rolado, quebrado por baixos morros arredondados. A seção sudeste do Planalto é composta por terrenos amplos, rolados, quebrados por baixos morros arredondados. Perceba que aqui ele acabou entrando meio que num looping para dar as mesmas informações. E isto que seria o significado de alucinar. Mesmo não utilizando aqui a totalidade de seus tokens, perceba que ele acabou se perdendo, pelo menos nos testes em que eu fiz aqui. É claro que também essa inteligência artificial ela é focada em codificação, matemática, poderíamos fazer os testes aqui, mas eu sei que a grande maioria das pessoas que estão passando pelo canal irão testar esta inteligência artificial para utilizações rotineiras do dia a dia. Então sim, funciona. Sim, você pode ser uma outra opção ao ChatGPT, mas como qualquer inteligência artificial, fiquem de olho aí. Afinal de contas, você é responsável pelas suas respostas. Já que ele é bom em programação, deixa eu tentar um outro prompt aqui. É claro, sem contexto anterior, né? Faça um código em Python sobre um jogo da velha. Esse jogo deve ter 2 jogadores, eu e o computador. Só lembrando que este prompt, por exemplo, eu já utilizei no Claude 3.5 Sonnet
E ele foi capaz de gerar esse código e gerar, inclusive, esta interação com o jogo da velha. Bom, ele gerou o código aqui, ele dá, inclusive, a explicação. Ele fala aqui que para rodar basta copiar e criar um arquivo em Python e executá-lo. Vou fazer a seguinte opção, eu vou copiar este código, entrei aqui no Claude 3.5 Sonnet, pois ele possui uma interface com artefatos, então eu quero testar se esse código vai funcionar, só que para isso eu preciso passar essa codificação para React, que é exatamente a interação que eu preciso no Claude 3.5. Então, pode o código abaixo, criando uma interação em React para que eu possa me interagir. Se o código apresentar erros, me avise, então eu quero saber se esse código está certo. Então ele comentou aqui que criou um componente React interativo baseado no código do jogo da velha que eu forneci e vai fazer algumas adaptações para que funcione bem no ambiente do React. Bom, vamos ver aqui o que saiu. X, bolinha, X, você venceu. Bom, essa pareceu fácil. Mas aparentemente funcionou, eu peguei aqui o código, né, que saiu da empresa Mistral, rodei no Claude 3.5 só para fazer esse teste. É claro que poderíamos fazer testes bem mais complexos, mas só para mostrar que dependendo da funcionalidade, o Mistral vai te ajudar mais ou menos em determinadas situações específicas. No caso aqui, para programação e matemática, ele funciona bem. Então, como vocês podem ver, a OpenAI está ficando cada vez mais encurralada. Será que chega o ChatGPT 5 com grandes novidades? Quando ele aparece? Enquanto isso, nós temos a empresa Anthropic com o Claude 3.5 Sonnet voando. Nós temos a empresa Google também fazendo alguns de seus lançamentos. Nós tivemos a Meta com o Llama 3.1, agora a Mistral com o seu modelo Large 2. As empresas estão se mexendo, mostrando cada vez mais. Existe concorrência nesse ambiente de inteligência artificial e olha, vale a pena você que está aí do outro lado olhar cada uma dessas inteligências artificiais, entender a funcionalidade, afinal de contas, existem muitos concorrentes ao ChatGPT. Antes de você ir embora, já se inscreve no canal, bate no sininho aí, deixa seu like, isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo a mais pessoas. Eu vou deixar aqui 2 outros vídeos no meu canal. Fique aqui.